Boa noite, amigos. Nós recebemos com muito prazer um roqueiro famoso. Ele não perde um show de rock, a roupa está mostrando realmente que ele é roqueiro. Nas horas vagas, ele é uma referência de competência na reumatologia pernambucana. Doutor Fernando Pimentel, como é que é essa mistura rock e reumatologia? Boa noite, João. A música é uma espécie de ópio da felicidade, né? A música acalma, a música alivia a alma, né? Então, quando a gente consegue transferir um pouquinho dessa energia que é dada normalmente por um acorde, por uma bela harmonia, a gente meio que está tratando uma coisa que vem lá de dentro, que vai trazer para o corpo, sem dúvida nenhuma, benefícios, né? Vamos tirar um pouquinho daquele peso que normalmente a gente tem associável ao tratamento médico e o que seria uma consulta, seja em reumatologia ou em qualquer área. Então, por isso que eu, particularmente, gosto de expor esse lado musical, até no ambiente de trabalho e para as pessoas que me conhecem e convivem comigo, inclusive profissionalmente. Agora, o senhor está retado com a pandemia, porque o senhor não podia ver um show de uma banda de rock famosa nos Estados Unidos, na Europa, onde fosse, o senhor pegava o avião e ia, né? É verdade. São duas grandes paixões que eu tenho e desenvolvi durante minha vida e trouxe isso para os meus filhos, para a minha esposa, que é a gente conseguir viajar pela música. Então, as nossas viagens sempre foram montadas para poder ter algum grande show que pudesse nos propiciar conhecer alguma grande cidade ou alguma grande região. Então, a pandemia realmente trouxe muita perda nisso daí, né? Principalmente para quem tem filhos em idade adolescente ou adulto jovem, né? Que foram 2, 3 anos, onde a gente perdeu um pouquinho a chance de estar com eles viajando para poder distribuir um pouquinho dessa energia que é estar com a família e estar curtindo os grandes shows. Mas eles estão voltando e a gente vai conseguir voltar a assistir. Estamos pertinho disso aí. Agora, o senhor conseguiu agora um feito, né? Seu filho, primeiro lugar na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, é a primeira vez que um médico pernambucano consegue que um filho seja aprovado. O que eu posso dizer assim é que Túlio é um rapaz brilhante, né? Que tem um grau de amadurecimento absurdo, se dedicou bastante durante esses vários anos, né? Uma pessoa que, além de ser um aluno que não deixa ressalva quanto à conduta, é um filho também extremamente atento aos pais, aos amigos, é uma pessoa que colheu esse tipo de esforço que hoje é uma coisa quase inatingível por conta do que se tornou, né, o universo da universidade pública no nosso país com o sistema de cotas, né? Muito mais difícil para poder se passar, então ele realmente se superou. Tá de parabéns, eu espero que isso possa abrir a porta para ele realizar todos os sonhos que ele tem na vida aí, que se Deus quiser, vão levar ele muito longe. Ele vai ser reumatologista? Isso a gente ainda não sabe, né? Ele ainda não parou para pensar, a gente vai deixar ele entrar dentro do curso e interagir com as diversas especialidades para ver o que é que ele vai realmente encampar e abraçar como a causa, né? A medicina é um exercício que tem que ter paixão, né? Então ele tem que se identificar com o que vai fazer para poder fazer bem feito. Ele vai conseguir. Bem, vamos aposentar o roqueiro, vamos falar do reumatologista. O que é reumatologia? O que é a reumatologia cuida, doutor? A reumatologia é uma doença que trata das doenças do tecido músculo-esquelético. Então, nós estamos falando de articulações, nós estamos falando de tendões, nós estamos falando de músculos, nós estamos falando de doenças que são diretamente vinculadas à parte degradativa da cartilagem, como doenças tipo artrose, onde a gente vai ter uma associação muito grande com o envelhecimento, com o mau uso do corpo. Estamos falando das doenças de esforço repetitivo. O que é artrose e artrite? Essa é uma pergunta muito comum, a diferença de artrose e artrite, né? Nós temos, na verdade, uma doença de perfil degenerativo, associado muitas vezes ao envelhecimento, fatores genéticos, ao mau uso do corpo, que é a artrose, por ser assim muito comum. É a doença universalmente presente no consultório do reumatologista, 70% do nosso atendimento gira em torno da artrose. E a artrite é uma doença mais incomum, uma doença autoimune, uma doença inflamatória, uma doença destrutiva, que atinge de 1 a 3% da população. Se confundem por conceito, mas são doenças bem diferentes. Às vezes acontecem na mesma pessoa,
principalmente com a idade. Apesar da artrite ser uma doença de pessoas mais jovens. Agora, muita gente chega no... Aliás, para falar em consultório, você está com uma clínica nova, bonita, né? Saiu do Alfa, não foi? Isso, nós agora estamos no Empresarial Janete Costa, né? Estamos com estrutura toda renovada, com aquele tipo de envolvimento, misturando música e medicina, né? Nós temos muito mais conforto e um ar meio que de uma espécie de hard rock café musical, né? Desde a música que se escuta, o ambiente todo decorado com aspectos de rock, guitarras penduradas, é bem diferente. Eu acho que as pessoas estão gostando. Sim, é porque realmente você ir a um consultório médico nunca é uma experiência agradável. Exato. É isso que a gente tentou quebrar. Esse clima pesado, que normalmente, especialmente na minha área, que eu lido com dor, né? É o que acontece, as pessoas vão nos procurar tentando um alento, um alívio, e a gente, com uma atmosfera diferente, com essa coisa bela da música, harmonizada, assim, é meio que quase um caminho para a cura, né? A gente não cura só pelo corpo, a gente cura pela alma também. Agora, um dos problemas que o senhor recebe muito em consultório é ligado ao tal do joelho, né? Por que é que o joelho dá tanto problema? Tem um tal de menisco, que a gente ouve falar negócio de jogador de futebol. Quebrou o menisco, não sei o quê. Por que o joelho é tão problemático? É uma articulação de suporte, de carga. O tipo de uso vai determinar um pouco, junto com algumas tendências genéticas e o fator envelhecimento. E você imagina que a qualidade de vida de uma pessoa que não tem uma articulação de carga, como o joelho, em condição de uso, é extremamente comprometida. Por ser, de alguma forma, vítima do mau uso do corpo, se a pessoa não tem uma atividade física apropriada para fortalecer a musculatura, se tem sobrepeso, se pisa mal no chão, por se associar com o envelhecimento, tão comumente vinculado à artrose, como eu lhe falei, por ter algum tipo de vínculo também com a prática ou não de atividades saudáveis, você termina tendo o joelho como uma articulação que, uma vez doente, está extremamente limitante para a qualidade de vida, né? Não só em relação a danos de menisco, que pode acontecer em traumas, mas também de lesões degenerativas, que só podem afetar menisco ou a própria articulação. Agora, um buraco, você pisar num buraco pode causar problema? Normalmente esse tipo de lesão pode causar, mas são lesões normalmente mais agudas, geram instabilidade na articulação e geralmente nessas circunstâncias você vai ter as entorses, luxações, que geram danos geralmente de partes moles, ou em meniscos ou em ligamentos, que é algo mais ortopédico do que reumático. Dr. Romeu Krause me disse aqui que dos problemas, principalmente as pessoas de maior idade, descer a escada sem se segurar no corrimão e ter um tapete junto da cama. Ele disse que é uma coisa criminosa, que pode levar à queda. E tem um ditado até muito ruim, o que mata velho é dor de barriga ou é queda. É uma grande verdade que são certas coisas muito típicas que geralmente propiciam queda, sobretudo em idoso, né? Escada sem corrimão, tapetes, objetos pequenos no chão, pequenos batentes. É muito comum. Infelizmente, a gente tem isso como um problema grave, porque a partir de um determinado momento da vida, principalmente em uma geração que não se preparou fisicamente para o envelhecimento, você tem uma perda natural da resistência e na condição de suprir as necessidades de se manter rígido com o uso do próprio corpo. Então, o corpo às vezes não vai ter estabilidade para poder suportar, por exemplo, um momento de instabilidade, que é você pisar no batente ou, de repente, tropeçar no objeto que está no chão. E vem as quedas, que muitas vezes são muito graves, geram fraturas e perdas súbitas de qualidade de vida. Porque a maioria dos problemas de jogador de futebol é no joelho. Não sei o que cruzado, eu não sei o que é um negócio cruzado. São as várias variantes que você tem de sobrecarga, né? Desde o uso extremamente sobrepujado por N circunstâncias de treino, de jogos, as várias forças que são exercidas na articulação durante a execução da profissão, né? Você deu o exemplo das entorses em pisar em falso, mas o jogador ele sofre N situações que geram pancadas, entorses, pisa em buraco, e isso milhares de vezes. Ele tem que fazer atividades de carga de alto impacto para se manter em condição de competitividade, principalmente quando se profissionaliza. Então você gera os danos secundários, né? Esse é o tipo de paciente que, por exemplo, para a nossa área, vai ter um tipo de artrose, geralmente, que não é a artrose primária, que é aquela que a gente falou que é tão comum. É a artrose secundária a traumas repetitivos.
Olha, há alguns anos eu tive um problema com o meu joelho, porque, primeiro, quando podia, eu gostava de viajar muito. Eu só vejo você conhecer uma cidade andando, né? E meu joelho começou a dar problema, eu falei assim, o senhor deu uma injeção no joelho. Quando vai dizer, vai dar uma injeção no joelho, deve ser uma desgraceira enorme. Mas resolveu o meu problema até hoje. O que é aquela injeção que o senhor dá no joelho? Que diabo é aquilo? Aquele tratamento é um tratamento chamado viscossuplementação, que é a reposição do ácido hialurônico. Produto normalmente capaz de trazer um equilíbrio do ponto de vista homeostático para a cartilagem, recuperando a lubrificação articular. Isso reduz dor, estimula de alguma forma a proteção para esse desgaste que seria progressivo e tem uma aplicabilidade hoje muito mais ampla até do que só o joelho. A gente já utiliza em outras articulações também, como ombro, quadril, articulação de base de polegar, cada vez mais amplamente, tanto na reumatologia e também na ortopedia. É um tratamento que tem um ar um pouco mais prestativo no longo prazo para o paciente do que um tratamento mais baseado só em analgesia simples, por exemplo, que seria um paliativo comum. Quer dizer que eu não vou precisar tomar outra injeção? Esse não é um tratamento que a gente usa feito troca de óleo, que se faz para um carro. Depois o mecânico carimba lá o livreto e você tem que ir naquele dia fazer de novo. Ele é um tratamento que pode ser repetido só se um dia você precisar. Se não, não faz nunca mais. A ideia é que se você faz um trabalho associado a, depois da aplicação, continuar trabalhando, fortalecendo a musculatura, alongando a sua musculatura, isso vai lhe proteger a articulação e talvez não haja mais necessidade. A dor seria o caminho para precisar indicar ou não novamente. Se não houver mais dor, não vai fazer mais. Eu estou vendo, tem uma doença que tem um nome horroroso, bursite. A bursite é o neurologista que cuida? A bursite é tratada pela reumatologia. Dói demais. Né? É um quadro agudo de partes moles, tratado por nós em consultório muito comumente, gerando um grande nível de desconforto. São lesões que muitas vezes recorrem, tem às vezes uma série de situações de dia a dia que podem gerar pequenos traumas e elas também podem decorrer de processos inflamatórios crônicos, com presença de calcificações em partes moles que disparam bursites de ombro, bursites de quadril, bursites em calcâneo. Assim, a articulação, ela vai ter tendão e vai ter bursa sempre, não é uma coisa só no ombro, por exemplo. E nem toda lesão do ombro vai ser uma bursite, mas é uma coisa que geralmente faz os pacientes sofrerem porque é um quadro muito agudo. E dá muito, né? Muito frequentemente, né? Mas também é protegido quando existe um trabalho de cuidado com o corpo, principalmente com a atividade física, alongar e fortalecer a musculatura. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Fernando Pimentel, reumatologista e roqueiro. É isso aí. Doutor Fernando Pimentel, a chikungunya manda muita gente para o seu consultório? Sim, a chikungunya tem algumas complicações, né? E a complicação mais poderosa, maligna e assustadora é o comprometimento articular, né? Ela tem alguns ciclos, desde a chikungunya aguda, que é limitado a algumas poucas semanas, mas tem um ciclo subagudo, que vai até 3 meses, e um crônico, do ponto de vista articular, que passa de 3 meses em diante, muitas vezes gerando um quadro de uma espécie de artrite, que a gente chama de artrite soronegativa, que precisa ser tratada, caso contrário pode gerar inclusive mutilação com destruição de cartilagem, exatamente igual à artrite reumatoide. Quais são os sintomas do Fernando Pimentel que a pessoa sente e que deve procurar um reumatologista, de preferência Fernando Pimentel? Bem, as articulações elas podem trazer diretamente uma série de sintomas. Dor articular, edema articular, rigidez articular. Edema é um inchaço. É um inchaço. É um inchaço, né? Rigidez articular, que é a perda da mobilidade. Essa rigidez, principalmente quando ela acontece pela manhã cedo ou em situações onde você, por exemplo, está sentado numa cadeira por um determinado tempo, vai tentar levantar e tem dificuldades. Percepções de que os movimentos não estão mais tão funcionalizados, você não está mais conseguindo executar as coisas que você fazia antes com alguma facilidade. Pentear o cabelo e escovar Pentear os dedos. cabelo, enxaguar a cabeça, né? Se abaixar, se agachar, né? E os sintomas que são correlatos às doenças não tão comuns, né? Como, por exemplo, ter
queda de cabelo associada à dor articular, ressecamento da mucosa dos olhos, ressecamento da mucosa da boca, inflamações recorrentes dos olhos, que nós chamamos de uveites, né? Lesões de pele, que muitas vezes se associam com doenças como lúpus eritematoso, outras como os eritemas nodosos associados com artrite reumatoide, dormências, formigamentos, falta de força nos membros superiores e inferiores. A reumatologia se mistura muito com outras especialidades, né? Mas em alguns momentos nós centralizamos um pouco, principalmente na hora de fazer o diagnóstico inicial. É importante que as pessoas saibam que o reumatologista não é um médico somente de dor nas juntas, né? Nós trabalhamos uma série de situações e uma série de doenças que têm comprometimento multissistêmico. Então, você pode ter problemas desde rim, cérebro, coração e, na verdade, ser uma doença reumática. Olha, nós brincamos aqui no início, doutor Fernando, que o senhor, sabendo que tem um show de roqueiro famoso, o senhor pega o avião, vai, mas também o senhor pega o avião sempre quando tem congressos mundiais de reumatologia. A reumatologia é um setor que tem evoluído? A reumatologia tem evoluído muito, muito. A gente tem tido uma expressiva melhora na qualidade de vida dos pacientes, especialmente nessas doenças mais graves, né? Aquelas que eram realmente degradativas, destrutivas. Hoje nós temos os chamados imunobiológicos, são medicamentos que mudaram literalmente a qualidade de vida quando o paciente recebe atenção inicial, nas fases mais iniciais da doença, de uma forma absurda. Então, você hoje tendo um paciente bem atendido, bem acompanhado e que consegue ter uma disciplina básica para poder ser assistido a longo prazo, ele consegue preservar a qualidade de vida graças a esses recursos. Esses medicamentos imunobiológicos, que são medicamentos que trouxeram essa mudança de qualidade de vida para os pacientes, hoje, literalmente, isso é o néctar que a gente pode ter da reumatologia. Infelizmente, não temos esse tipo de assistência ainda para doenças mais básicas, como artrose, mas doenças como artrite, lúpus eritematoso sistêmico, a espondiloartrite anquilosante, a artrite psoriásica, doenças tão impactantes na qualidade de vida, através de medicamentos hoje extremamente seguros, extremamente estudados e que tem tido uma gama imensa, porque a indústria tem trazido para a gente produtos novos, cada vez melhores, tem trazido, assim, incrementos espetaculares nessa área e, assim, dá para dizer que a reumatologia hoje é uma ciência que, apesar de ter doenças naturalmente crônicas, a gente tem oferecido cada vez mais o que a gente chama de remissão, que é esse sono profundo, que permite que a qualidade de vida seja mantida com um risco-benefício muito confortável, que são medicações seguras, se bem assistidas. Olha, tem jovem que vai ao seu consultório para curtir o rock, mas vai ter jovem que vai para o seu consultório com problemas? Nós temos dois tipos, basicamente, tem aquele paciente hoje jovem, que tem o mau hábito de uso corporal adquirido muito cedo. Por exemplo, diga esse mau hábito. O que é que nós temos hoje de um adolescente? O computador e o celular, né? Então, cada vez mais presentes. Hoje a gente vê uma criança de 2 anos de idade sentada numa mesa com um iPad, vendo um desenho enquanto os pais se alimentam. Isso vai passar pela vida toda. Então, nós vamos ter problemas posturais muito precoces, danos de esforço repetitivo cada vez mais precoces, e isso está mudando um pouquinho esse estereótipo do consultório do reumatologista ser um consultório de pessoas de idade, né? Cada vez mais jovens. E vem aquele também que quer tirar, de repente, a foto com a guitarra. Ah, né? Tem os dois, né? Tem os dois. Graças a Deus, né? Ainda bem, né? Agora, o doutor Fernando, voltou não, está na moda realmente o home office. E a forma de sentar na cadeira é fundamental? Ergonomia é extremamente importante. A gente tem 2 variantes assim que estão muito ligadas ao sucesso desse tipo de uso do corpo em home office. O primeiro é você ter uma distribuição razoável do tempo que você vai estar entregando para isso. Porque mesmo que você tenha uma postura extremamente trabalhada, o ambiente todo ergonômico, cadeira, a parte de movelaria, você imagine que se forem várias horas, ainda assim não vai ser possível você ter a preservação completa da ergonomia. E o outro lado é você estar preparado fisicamente também, em relação à parte que você está sentado, mas seu corpo precisa ser trabalhado. Então você tem que ter todo o argumento do ambiente e o corpo fisicamente alongado, fortalecido. Você tem que ter um tempo para poder relaxar aqueles tendões, alongar durante aquelas horas em alguns momentos, para poder ter nesse equilíbrio a condição de usar. Porque as pessoas que têm feito home office têm feito uma queixa cada vez mais frequente, que independente de já terem, depois de 2 anos, se adaptado um pouco em relação à ergonomia, elas trabalham mais do que quando estão nos ambientes de trabalho, muitas vezes, porque aquele trabalho invade o dia inteiro. Não é? Mas o senhor aconselha, por exemplo, que a pessoa que esteja no computador
pare de meia em meia hora, de 2 horas. Normalmente a gente recomenda que você tenha uma carga de uso que seja geralmente entre 4 e 6 horas máxima, com intervalos de cerca de 15 a 20 minutos a cada 40 minutos trabalhado, para que você possa alongar, se possível, alongar aqueles tendões, fortalecer um pouquinho mais a parte circulatória, de repente se levanta, anda um pouco para evitar a estase venosa. Então, assim, tem uma série de cuidados que são, infelizmente, difíceis de aplicar, porque depois que você se envolve e está sendo cobrado, é difícil você lembrar de parar, mas é o que pode lhe permitir a longevidade em termos de uso do corpo, né? Porque senão isso tudo vai ser cobrado. Eu sempre costumo falar para os pacientes que o corpo é como um grande cartão de crédito. Você tem na mão, não tem a percepção de que está usando, mas tudo vai ser cobrado. Então, se está na rua, você está lascado. Não tem mais corpo, não tem mais cartão de crédito, está lascado. A essa altura lá não vai precisar, né? Porque ali os créditos estão encerrados, não tem mais internet, não tem acesso. Provavelmente em breve não vão ter nem o que se comer. Ô, doutor Fernando, e a Covid, o chamado pós-Covid? A Covid trouxe problemas que atingem a reumatologia? A Covid é uma doença que chegou nova, né? E nesse universo do desconhecido, ela nos surpreendeu e vem surpreendendo de diversas formas, né? Então, nessa chamada síndrome pós-Covid, que nós já sabemos que é uma gama de sinais e sintomas que desenvolvem-se em várias e várias especialidades médicas, a reumatologia também sofreu, né? Sofreu com esses quadros de astenia prolongado, né? Os pacientes pós-Covid muitas vezes passam meses para poder se recuperar do quadro de astenia, de falta de disposição. De que é astenia, aquela moleza, fadiga, o cansaço. Sim, preguiça. É uma preguiça física, né? É aquela condição assim, eu estou me sentindo cansado sem ter feito nada o tempo todo, né? Nós também tivemos uma série de comprometimentos do ponto de vista articular inespecíficos que se atribuem à pós-Covid, né? Desde o aumento de dores, que de repente você já tinha por alguma doença pré-existente, que já estava ali adormecida ou mais aquietada, até o aparecimento de queixas até então completamente únicas que você nunca tinha experimentado. Nós estamos aprendendo ainda a lidar com isso, né? A gente não tem ainda nosologicamente uma entidade que classifique exatamente tudo que a Covid pode ter deixado. Tudo está acontecendo ainda, né? A gente certamente ainda vai ter alguma coisa aí para frente que possa ser mais específica. Mas é comum que você tenha pacientes pós-Covid em consultório que nunca tinham ido no reumatologista. Ô, doutor Fernando, o tratamento precoce na reumatologia é importante. Em todas Muitas as áreas vezes, da medicina, né? A pessoa demora a procurar o médico, a solução é muito mais difícil. Em todas as áreas da medicina, essa chamada intervenção primária em saúde é capital para o sucesso terapêutico. Você imagine que em nossa área, onde a gente tem naturalmente uma perda gradativa e progressiva, às vezes até rápida, de qualidade de vida, com muitas vezes até destruição articular, e não existe a reparação desse dano definitivo, então trabalhar precocemente é simplesmente a diferença entre ter qualidade de vida para sempre ou não. Porque eu posso oferecer um tratamento adequado cedo e ter sucesso, como eu estava falando, dessas opções novas, terapêuticas, dos medicamentos imunobiológicos para as doenças mais agressivas, até para a parte das doenças degenerativas de esforço, um tratamento bem assistido desde cedo. Mas se não perco aquela oportunidade e existe a destruição articular, a perda funcional definitiva, não temos mais chance de ajudar. Você já vai ter que, infelizmente, se adaptar a uma vida com dificuldades funcionais permanentes. Olha, um termo que de vez em quando a gente usa é calcanhar de Aquiles. É negócio da reumatologia? Que diabo é calcanhar de Aquiles? As lesões no tendão de Aquiles são lesões que são tratadas pela reumatologia e algumas vezes pela ortopedia também. Porque aí a gente vai ter uma gama muito grande de situações. Desde um paciente que pisa mal no chão e desenvolve quadros de fasciite plantar, calcificações que inflamam no tendão de Aquiles, até aquela região ali ser uma região que desenvolve uma entesite, uma lesão associada a uma doença reumática de base, como uma espondiloartrite, por exemplo, sem falar em quadros outros, como doenças metabólicas, como gota. Então, assim, é um quadro que, dependendo da situação, pode envolver o tratamento multidisciplinar. Reumatologia e ortopedia caminham juntos. O que diabo é gota serena? Tem um negócio, gota serena. Esse termo surgiu exatamente para descrever um tipo de dor que não poderia levar sereno, porque dói tanto que até o vento incomoda. Ah, tem isso? Exato. É uma dor que vem pela associação do depósito dos cristais do ácido úrico
nas articulações e tecidos moles. E aquilo gera uma grande reação inflamatória muito aguda e extremamente limitante durante um determinado tempo, comum nas pessoas que têm a chamada hiperuricemia, que são níveis altos de ácido úrico na corrente sanguínea. Olha, o departamento médico de um time de futebol tem que ter um reumatologista? Não. O departamento de um time de futebol precisa de um ortopedista. O reumatologista, ele não vai ter trabalho associável a lesões de trauma, lesões de menisco, lesão de ligamento no primeiro momento. A gente vai receber esse paciente já quando ele estiver no outro estágio, geralmente já não é mais um atleta ativo, né, na maioria das vezes, se ele tiver desenvolvido uma situação tipo uma artrose secundária, uma lesão de menisco, mas os pacientes que geralmente são acompanhados para a medicina desportiva são acompanhados por ortopedistas. Quer dizer, se um jogador tiver problema no menisco, vai para o ortopedista. É o ortopedista que faz o acesso inicial. Nós entraríamos quando aquele dano do menisco não tiver sido tratado ou corrigido, e aí a gente tiver o dano articular secundário, que seria a artrose. Nós queremos agradecer ao Dr. Fernando Pimentel pela verdadeira aula que ele deu aqui sobre reumatologia e esperar, porque ele nas horas vagas também é um grande produtor de festas. Os aniversários dele são mega eventos, né? Eu já fui de 40 e 50, vai ter agora 60, pode ter 55, né? Vamos ver, aí tem que começar a encurtar as festas, porque vai ficando mais velho, aí tem que pensar dá, já, né? Que não dá para ficar botando para muito tempo para frente, né? Vamos fazer agora de 55. Vamos tentar aventar, vamos ver se os nossos ídolos vão estar em atividade daqui para lá. Essa é outra preocupação. Não é? Nós queremos agradecer. Eu que agradeço, João. Doutor Fernando, e até amanhã, se Deus quiser.